Bem, irmãos, vamos passar aqui para a continuação de Judas, né? Continuação, não, vamos começar. No vídeo anterior, eu li a carta e expliquei todo o estudo para vocês. Vou salvar aqui. Agora a gente vai falar sobre o primeiro ponto e o segundo. O primeiro e o segundo ponto da carta de Judas, né? Eu não sei exatamente quais versos abrange o primeiro e o segundo ponto aqui, mas é o texto, tá? Do lado de cá está o texto bíblico da CF. Aqui algumas observações sobre os primeiros pontos, beleza? Não sei se vai dar para passar o terceiro, talvez dê, mas olha, o terceiro é grande, né? É bom tratar devagar para vocês entenderem cada detalhe dessa carta aqui. Depois que acabar a parte mais histórica da carta, a gente já vai poder concluir no finalzinho aqui, ó, deixa eu ver, o 10º ponto. Ah, não vai dar, vai ficar grande mesmo, mas é legal. Vamos entender cada parte do texto. Quase ninguém faz isso hoje em dia, então aqueles poucos que fizerem vão ser valorizados aqui pelo nosso canal, beleza? Então, o primeiro ponto do nosso texto é o título da carta. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Você vai lembrar que lá no último vídeo nós falamos que é Deus quem nos conserva. Está aqui no finalzinho da carta, ó. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar, então é ele que nos conserva. Então ele começou desejando bem para essas pessoas e ele terminou falando quem são essas pessoas, tá bom? Então o começo e o fim ali. A carta foi escrita por Judas, irmão de Jesus, tá? Irmão de Tiago também aqui. Provavelmente entre 65 e 67 depois de Cristo. Esse Judas é o irmão de Jesus, irmão do escritor da carta de Tiago também. Os destinatários não são descritos no texto, mas era uma carta meio que circular, ela poderia passar em várias igrejas. E esse é um ponto importante porque todas as igrejas estavam sendo atacadas pelos falsos profetas que ele vai descrever daqui para frente. Por isso essa carta se parece muito com as cartas de Paulo, de Pedro e de João, porque eles também escreveram contra esses falsos profetas, tá, irmãos? Esses são aqueles que seriam os gnósticos do século II. A igreja não venceu eles venceram a igreja nesse aspecto, tá? Mas eles não destruíram a igreja, venceram no sentido de que entrou o século II e eles continuaram a agir dentro das igrejas, né? Nesse sentido. Então o apóstolo inicia orando, né? Pedindo aqui, ó, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Ele vai usar os termos interessantes aqui, ó, nós somos chamados, né, e santificados em Deus. Então quem chama é que santifica, né? Chamados por quem? Pelo próprio Senhor Jesus, pelo Evangelho, né? E nós somos santificados em Deus também. Esses chamados são santificados em Deus. As doutrinas da graça falam sobre esses pontos aqui também. Depois disso, a gente começa com o objetivo da carta, né? Ó, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então, olha o início. Amados, procurando eu escrever-vos. Então, ele já estava querendo escrever uma carta com toda diligência sobre a salvação. Então, esse era o tema que ele queria escrever. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. Agora ele vai não só escrever uma carta, mas ele vai nos ensinar alguma coisa daqui para baixo, tá? Ensinar, nesse caso, a batalhar pela fé. Batalhar pela fé é batalhar pelas doutrinas da Bíblia, tá, irmãos? Estas são é isso que era atacado ali no primeiro século. Até hoje é atacado isso no nosso século. Hoje em dia, o que é atacado? É atacado a graça de Deus, a soberania de Deus, é atacado a salvação, são doutrinas bíblicas, o senhorio de Cristo, é atacado mais o que? Acho que isso, né? A igreja, a doutrina da igreja também é atacada, são os desigrejados. Então ele está dizendo que é importante batalhar pela fé e ele vai nos ensinar sobre isso. Essa a motivação do texto. E ele vai falar sobre uma fé que foi dada pelos santos.
Então não é uma doutrina criada por alguém. Não vou discutir com vocês sobre um ponto que não é ensinado na Bíblia. Não, nós estamos falando sobre algo que foi nos dado, foi passado para a gente. A fé, no caso de crer em algo que você não vê, não se encaixa nesse texto, porque isso não é algo que possa ser batalhado, né? Agora, a filosofia, o ensino que vem com isso, que foi dado para a gente, isso sim é atacado no primeiro século, tá? Então, o motivo inicial da carta era ensinar sobre a salvação pela graça, tá? Quando Judas diz salvação comum, pode realmente estar fazendo alguma referência à forma como os falsos profetas chamavam as pessoas que foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Eles chamavam os cristãos de gente comum. Isso os gnósticos do século II já faziam, ainda faziam. Então os crentes eram a gente comum. São as pessoas comuns, né? E aí Judas vai usar isso aqui, ó. Eu ia escrever para vocês sobre a salvação comum. Ou seja, sobre a salvação em Jesus Cristo. Aquela que vocês creram e creem, né? E não é sobre a salvação do mundo, não é sobre a salvação dos gnósticos, não, é sobre os cristãos. Sobre isso que ele ia escrever. Judas foi impedido de escrever sobre o que planejou, pois de alguma forma recebeu a notícia da invasão dos falsos profetas na igreja. Esse detalhe foi profeticamente escrito por Pedro, tá, irmãos? E também foi profeticamente dito por Paulo. Eles disseram sobre isso aqui. Mas quando Judas escreve, isso estava acontecendo. Pedro, quando vai falar, isso a gente vai citar, acho que no próximo vídeo, quando ele vai falar sobre os falsos profetas na sua segunda carta, ele não fala sobre algo que já estava acontecendo, ele fala sobre algo que iria acontecer. Nós vamos ler o texto no próximo vídeo. Acho que é o próximo vídeo, deixa eu ver. É isso mesmo. E agora, Judas está falando sobre algo que já está acontecendo. Paulo também vai fazer de forma profética a mesma coisa que Pedro. Ele fala, olha, no final dos tempos haverão homens violentos. Eu esqueci qual o termo que Paulo usa. Mas de qualquer forma, ele estava falando sobre algo que iria acontecer. E de certa forma, Paulo também vê isso acontecendo. E Judas está falando sobre isso, né? Então ele foi impedido de escrever sobre o que ele planejou, porque de alguma forma ele recebeu a notícia da invasão de falsos profetas na igreja. Sendo assim, o desejo de Judas era incentivar os cristãos a defender a sua fé aprendida na Bíblia Sagrada. É claro, naquele tempo não era na Bíblia Sagrada, era pela pregação dos presbíteros, pelos missionários e tudo mais. Hoje nós chamamos de Bíblia Sagrada, né? E é algo dada aos santos. Isso se refere tanto aos apóstolos que ensinavam, quanto aos irmãos que recebiam. As doutrinas foi dada aos santos no sentido de ter sido entregue aos apóstolos, né? Ao próprio Judas, que ouviu isso de alguma forma, e também a Pedro, a Paulo, de forma misteriosa, também ouviu isso. Nós não sabemos direito como Paulo aprendeu, mas ele aprendeu muito bem. Às vezes ele cita coisas que Jesus falou, tá, irmãos? E quando Paulo escreve, nem sempre o evangelho já tinha sido escrito. Nós não sabemos como isso aconteceu, né? Então, isso se refere, esse finalzinho aqui, tanto aos apóstolos quanto aos irmãos que haviam recebido. Então, essa é a motivação da carta. A gente vai fazer o terceiro ponto, porque deu pouco tempo, né? 8 minutos só. Vamos fazer o terceiro ponto hoje também. O ponto 3, aliás, já vai trazer a grande problemática do apóstolo. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Aí nós temos uma nota aqui, a nota número 2. A nota número 2 é uma nota histórica que você precisa conhecer. Isso vai moldar muito a sua cosmovisão daqui para frente, tá? Nota número 2 é esta aqui, né? Deixa eu abrir aqui mais, acho que já deu o máximo, né? Nota número 2. Como os gnósticos se infiltravam na igreja e enganavam os cristãos no século II. Judas está falando que era isso que estava acontecendo. Irineu de Leão vai escrever sobre o século II, isso já ainda estava acontecendo. Então, no primeiro livro, no prólogo, ele escreve o seguinte,
por astuta aparência de verdade, seduzem a mente dos inexpertos e escravizam-nos, falsificando a palavra do Senhor. Irineu de Leão está falando que era assim que os gnósticos enganavam os cristãos, tá? Eles fingiam ser verdadeiros, né, ou profetas. E aí eles pegavam, eles não pegavam os teólogos, né, como a gente tem hoje. Eles não iam no teólogo, eles iam naquele senhorzinho que está lá no canto, sabe? Que está lá atrás do culto e quase não fala. São esses caras que eles querem, porque eles são os inexpertos, né? Eu sei que nem todos são, mas eles são um exemplo, né? E eles escravizavam essas pessoas intelectualmente. Essa pessoa ficava dependente dos gnósticos. E com isso eles falsificavam as palavras do Senhor. Ou seja, falsificavam a Bíblia. E o que é falsificar a Bíblia? Deixa eu tirar isso aqui e botar o amarelinho. Falsificar a Bíblia é dar uma interpretação para o texto diferente do texto. Isso é falsificar a Bíblia. E olha o que Irineu fala. Eles se tornavam maus intérpretes do que foi corretamente expresso. Ou seja, algo simples de entender. Eles complicavam tudo para que as pessoas ficassem confusas e acreditassem na verdade deles. Isso acontece até hoje, tá, irmãos? Até hoje acontece isso aqui. Cabe citar Efésios 1, Efésios 2, João 10, João 6, João 8, João 1, né, sobre a Trindade. Cabe falar de Gênesis 1, versículo 1, versículo 2, Gênesis 6. Então, são só exemplos de textos onde o texto é simples, mas a explicação é complexa para que a pessoa acredite em quem está falando. Então ela tem uma aparência de verdade, mas está seduzindo a mente deles, né? E aí o Irineu continuou. Sob pretexto de gnose, afastam muitos daqueles que criou e pôs em ordem este universo. Sob pretexto de autoconhecimento, que é gnose, eles afastavam as pessoas de Deus, como se pudessem apresentar alguma coisa mais elevada e maior do que Deus. Então, lembra da palavra seduzem? Imagina isso. Não, você tem a Bíblia, mas eu tenho uma revelação superior às Escrituras, sabe? Não, o profeta vai ter uma mensagem superior às Escrituras. Algo que não entrou nas Escrituras, né? Algo que Jesus não quis revelar, nós vamos revelar. Era assim que acontecia naquele tempo. Hoje em dia você tem as revelações especiais. Então, Irineu está criticando isso. Ó, sob pretexto de gnose, afasta muito daquele que criou e pôs em ordem este universo, como se pudessem apresentar coisa mais elevada e maior do que Deus. Ardilosamente, pela arte das palavras, seduzem os mais simples a pesquisas e omitindo até a aparência da verdade, ou seja, eles pulavam os textos que iam contra eles, né? Levam-nos à ruína, tornando-os ímpios e blasfemos contra o Criador. Olha o resultado. É isso que Satanás deseja para o crente. Tornar ele um ímpio, né? Tornar ele blasfemo contra o Criador, que é Deus, né? Os que são incapazes de discernir o falso do verdadeiro apresentam-se diante dos mais ignorantes justamente por essa aparência exterior, tá repetindo, e é até ridículo dizer, como mais verdadeiros do que a própria verdade. Quero que você preste muita atenção nisso aqui, porque é justamente isso que fazem hoje ainda. A verdade é clara, a verdade é óbvia. Uma criança que lê entende, mas eles vão lá e complicam. Entende? É isso que eles fazem. Eles pegam uma coisa simples e plum, agora você não entende mais. Entende? Por exemplo, quando Jesus ora lá e fala, eu não peço pelos do mundo, mas por aqueles que vão crer em mim, o sentido da palavra é óbvio, é simples, mas há alguns teólogos que conseguem distorcer esse óbvio, esse simples. Por que eles conseguem arrastar multidões? Porque eles parecem inteligentes, têm aparência de inteligente. Falam grego, hebraico, né? São articulados na arte da oratória, eles falam bem, são bonitos, né? Nem sempre, mas
Geralmente, essa é uma forma de enganar as pessoas também. Então, é isso que estava acontecendo no primeiro século. Eles entraram nas igrejas distorcendo as escrituras, dizendo que eles tinham a revelação correta, tá bom? Irineu escreve mais, né? Tem 3 citações dele aqui. Eu vou ler apenas 2 e a terceira eu vou deixar para os membros lerem lá na biblioteca do canal, tá bom? Quando estiver pronto. Se você quiser pausar o vídeo agora e ler, pode ler. Tá deixando aqui para você ler mesmo. No terceiro livro, ele vai dizer o seguinte, ó. Esse é o texto que eu demorei mais para achar. Deixa eu ver. Esse é o texto que eu demorei mais para achar. Porque eu li ele e perdi. Mas Irineu escreveu o seguinte: eles fazem discursos ao povo com a finalidade de atingir os que pertencem à igreja, tá? Então, eles até pregavam, tipo, em praças ou coisa assim, mas eles queriam seduzir a igreja, que eles chamavam de gente comum. Lembra que nós vimos lá em cima, gente comum? Ou gente da igreja. E Judas vai falar sobre uma salvação comum, né? E assim enganam e atraem os mais simples, simulando a nossa maneira de falar. Você não tem ideia como eu fico incomodado com isso aqui. Isso é muito atual. É muito atual, você sabe que é atual. Eles simulavam a maneira de falar para que as pessoas acreditassem neles, para que venham mais vezes escutá-los. A continuação disso é que depois deles ouvirem um tempo, eles convidavam eles para ouvir no lugar de culto deles. E era assim que eles tiravam a pessoa de dentro da igreja e levavam para os seus cultos gnósticos, né? Isso no segundo século. Judas não está falando que isso já estava acontecendo. No primeiro século, eles estavam ensinando dentro das igrejas mesmo, tá? Mas João vai falar que essas pessoas agem como anticristos e saem da igreja. E provavelmente, quando eles saíam, eles levavam pessoas da igreja também. Então, talvez João já tenha visto isso acontecer, tá, irmãos? Então, vamos continuar lendo o texto 2 aqui. Vocês verem como vai ser grande, né? Eu avisei. Mas é muito bom, eu garanto que vai valer a pena. Então, ponto 3, a motivação de Judas escrever a carta, né? Porque estavam entrando alguns que já antes estavam descritos para esse mesmo juízo, ou seja, essas pessoas viriam fazer isso, era uma determinação divina, tá? E isso você vai ver Paulo falando sobre isso, 2 Tessalonicenses 2, um texto que nós vamos ler também da mesma forma aqui no canal. Eles eram homens ímpios que convertiam em dissolução a graça de Deus. Negavam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Primeiro, os falsos profetas tinham invadido a igreja e ensinado novas doutrinas, tá? Segundo, essas doutrinas de alguma forma deturpavam a graça de Deus. A graça de Deus é uma doutrina que é deturpada desde o início do Evangelho, tá? Em Atos 15, você já tem pessoas deturpando a graça de Deus. Como que eles deturpavam a graça de Deus? Atos 15, lê depois, eu não vou ler tudo agora. Eles foram salvos pela graça, mas eles precisam se circuncidar para serem salvos. Isso é uma modificação da graça de Deus. Jesus não exigiu circuncisão de ninguém, tá? Nós somos salvos pela graça mediante a fé apenas. E aí essa foi a primeira distorção da graça de Deus. Esses não eram os fariseus aqui, tá? Eram os gnósticos mesmo. Mas de alguma forma, eles estavam deturpando a graça de Deus. E eu só citei esse exemplo para você entender que a graça de Deus é uma doutrina que vem sendo perseguida desde o início, tá? Os falsos profetas em questão também negam a Trindade. Por isso, ao falar de Deus, Judas usa Deus, Senhor e Jesus Cristo ao mesmo lugar, se referindo ao mesmo Deus. Está citando a Trindade Santíssima, tá? E os gnósticos negavam, sim, a Trindade. Eles criaram outro esquema para explicar Jesus, o Espírito Santo e o Pai. O Espírito Santo, por exemplo, às vezes é colocado como uma mulher, né? E Jesus, o Filho, é colocado como um filho mesmo, literal, dessa mulher. É assim que os gnósticos distorciam a Trindade. Por isso que o unicismo não é um ensino cristão, e sim gnóstico, tá, irmãos? Agora, olha que ponto importante. Pedro soube da mesma invasão, e ao escrever a segunda carta, orienta os cristãos a rejeitarem tais pessoas.
A orientação foi essa, segundo Pedro 2, versículo 12. Entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente. Este é o ponto importante. Heresias de perdição. Algum tipo de heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Esse Senhor que os resgatou não era resgatar os falsos profetas, tá, irmãos? Como muitos insistem em interpretar. Não, resgatou aqueles que estavam na igreja, tá bom? Ó, entre vós haverá também. Então, eles negarão o Senhor que os resgatou, aqueles que estão recebendo a mensagem de falso profeta, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, como aconteceu no século II, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O cristianismo no primeiro século é chamado de caminho também, tá? Agora, olha o que acontece. Pedro estava dizendo que essas pessoas fariam com que os irmãos blasfemassem contra Deus também. A gente leu Ireneu falando sobre isso. Essa profecia se cumpriu entre o século I e o II, e ainda hoje se cumpre no meio do povo de Deus. Por isso nós vimos a nota 2, né? Qual parte da nota 2 você precisa ler para entender isso aqui? Esta parte aqui, ó. Cadê? Essa parte aqui, ó. Ardilosamente, pela arte das palavras, seduzem os mais simples a pesquisas, e omitindo até as aparências da verdade, distorcem a verdade, né? Levam-nos à ruína, tornando-os ímpios e blasfemos contra o seu Criador. Era isso que os falsos profetas faziam naquele tempo e fazem ainda hoje, tá, irmãos? Fazem ainda hoje. Aí eu terminei o comentário da seguinte forma. Assim como Pedro, Judas e João vamos de novo. Assim como Pedro, Judas e João ensinaram, nós hoje mesmo precisamos combater as heresias que invadem a igreja. Esse é o ministério que foi perdido na igreja, né? Não há esse ministério na igreja porque o senso comum tomou conta, né? Ou como é que é o nome? Politicamente correto tomou conta. Mas Judas está falando para que nós tenhamos isso dentro da igreja, né? Esta é uma batalha divina que precisa ser travada contra Satanás, que usa pessoas para enganar cristãos. E é a partir desse ponto que a coisa começa a complicar. E eu espero que você tenha entendido muito bem esses 3 pontos primeiros aqui. E no próximo vídeo, a gente vai falar do ponto 4 apenas, se bobear. Olha só o tamanho. O ponto 4 e o 5 eu acho que a gente consegue tirar de letra, né? Eu vou ler os comentários e vou acompanhar vocês nos comentários também, tá bom, irmãos? Então, deixa eu escrever aqui para não esquecer. No primeiro vídeo foi só leitura, né? Leitura. No segundo vídeo, pontos 1 até o 3. Eu não posso esquecer porque senão eu me embolo. E não dá tempo de ficar reassistindo os vídeos, porque eu tenho que gravar mais, né? Gostaram do vídeo? Judas é difícil? É difícil para quem não tem o caminho ali para pesquisar, né? Para quem não tem as pesquisas e tudo mais. Aí é difícil. Mas eu quero facilitar para vocês, para todo mundo entender. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.